Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição desta segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. A janela de transferências abriu hoje, um primeiro dia ainda sem muitas movimentações do Vasco, né? Mas o que tem para falar, a gente vai falar. O Vasco deve em breve aí enviar ao Botafogo uma proposta oficial pelo volante Marlon Freitas. Você vai entender aqui nesse vídeo. O Vasco também tem interesse no Kaique, volante do Juventude, e surgiu um burburinho também até de Martim Benítez no Vasco, né? O Benítez, que é jogador do América Mineiro, já jogou no Vasco em 2020, o América que vai fazer um amistoso contra o Vasco no próximo final de semana. Enfim, a gente vai atualizar todas essas informações depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, atualizar aqui todas as informações do nosso gigante da colina. Antes, vou perguntar rapidinho se você já me segue lá no meu Instagram. Se você ainda não segue, é JuninhoMDG, @JuninhoMDG. Me segue lá no Instagram também, dá essa moralzinha que ajuda bastante. Estou querendo bater 30 mil lá no Instagram. A sua ajuda ajuda demais. Enfim, meus queridos, o Vasco ontem prestou uma homenagem ao Nenê. Nenê que completou 1000 jogos, né, na sua carreira. Nenê que ainda está em atividade, jogando no Juventude. Juventude finalista do Campeonato Gaúcho. E na primeira partida da final, 0-0 lá em Caxias, o Nenê completou o seu jogo de número 1000. O Vasco homenageou o Nenê, né? O Nenê participou de um evento no Rio de Janeiro do Campeonato Francês, né, para promover a partida entre PSG e Olympique de Marseille. E o Vasco foi até esse evento e levou uma camisa personalizada com o número 1000, presenteando o Nenê. Eu vou te mostrar como foi. O Vasco publicou esse vídeo nas redes sociais e o Nenê agradeceu. Confira só. Ah, vocês querem me fazer chorar, né? Água aí? Água? Deixa eu pegar a caixa aqui. Poxa, pra mim é incrível, assim, sabe? Uma emoção muito grande, um motivo de orgulho de ter podido honrar essa camisa da melhor maneira possível. A gente criou uma conexão incrível, assim, especial. Eu com o Vasco, o Vasco comigo, com os torcedores. Então, realmente, não tem preço para mim esse presente. Muito obrigado, estou muito feliz, surpresa. E espero que a gente se veja em breve. É nóis. Então tá aí, né? Nenê que foi muito importante no Vasco da Gama, foi muito importante no acesso de 2022, é campeão carioca, né, pelo Vasco, sempre honrou e muito, né, a camisa do Vasco, e posso dizer que um ídolo dessa geração que infelizmente não teve o prazer de ter grandes ídolos, né? O Nenê durante muito tempo supriu essa carência, supriu essa ausência de ídolos que o torcedor vascaíno tem nos últimos anos. Cara, gosto demais do Nenê, desejo para ele todo o sucesso do mundo, que ele seja muito feliz, e tô torcendo pro Juventude na final do Gaúcho, porque eu quero ver o vovô ser campeão. Mas, enfim, meus queridos, vamos falar aqui sobre mercado da bola. A janela de transferências abriu, né, no dia de hoje. Jogadores que disputaram os campeonatos estaduais já podem se transferir para outros clubes. E com isso o Vasco já pode voltar a fazer contratações. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa aí daqui 2 semanas, né? Sem ser esse próximo final de semana, o outro. O Vasco estreia contra o Grêmio em São Januário. E algumas informações aqui sobre possíveis contratações do Vasco da Gama. Informação do jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco vai apresentar uma proposta em breve para tentar a contratação do volante Marlon Freitas, do Botafogo. O Vasco deve apresentar ainda essa semana uma proposta oficial pelo jogador. Caso as negociações não avancem, o Vasco deve focar no Kaique do Juventude. Nesse momento, o Kaique do Juventude, 28 anos, é o plano B
do Vasco da Gama. Eu vou colocar aqui o próprio Lucas Pedrosa, foi ele que apurou, trouxe essa informação, publicou lá no SBT Rio, e vou colocar aqui o Lucas Pedrosa falando, né, sobre essa situação. Confira. Exato, vamos lá. Como a gente vem trazendo aí nos últimos 20, 30 dias em relação a Vasco e Marlon Freitas, hoje abriu a janela doméstica e o Vasco da Gama vai apresentar uma proposta oficial ao Botafogo na tentativa de contratar esse atleta. Caso não dê certo, o Vasco tem outro alvo, que se chama Kaique, um jogador de 28 anos do Juventude, está na final do Gauchão, inclusive. É um jogador que vem se destacando muito, que agrada demais a comissão técnica nessa busca de posição por um volante, que é o pedido do Ramon Dias. Então é o Vasco no mercado nesses primeiros passos, nessa semana mesmo deve acontecer essa proposta oficial e o Vasco vai tentar o Marlon. Não deu certo o Marlon, vai tentar o Kaique, pelo menos essa é a informação que eu recebi hoje. E então tá aí, né, Lucas Pedrosa, que sempre faz um excelente trabalho na apuração do Vasco da Gama. Então a informação é essa, que o Vasco tem o Marlon Freitas aí como alvo, né? E se o Vasco não conseguir, se o Botafogo fizer jogo duro, o Vasco deve tentar o Kaique do Juventude. Um outro jogador que vem sendo cogitado aí no Vasco da Gama é o Benítez. E o Vasco teria feito já uma sondagem para o retorno do meia argentino Martín Benítez. O argentino está no América Mineiro e deve enfrentar o Vasco no amistoso que vai acontecer no próximo sábado em São Januário. Uma fonte garantiu que a possibilidade existe, mas que nenhum contato oficial ou proposta por parte do Vasco ao América Mineiro aconteceu ainda nesse sentido. Mas o Vasco já teria feito ali uma sondagem, né, pelo jogador. A informação é do companheiro Edu Canelas, né, que faz a cobertura do Vasco aí no canal Os Vascaínos e também no canal Mário Coelho Vasco. Então essa situação aí do Benítez tá cada vez mais dando uma esquentadinha, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu volto a repetir. Eu acho que o Benítez seria um bom reserva, né, pro Payet. O Benítez é um bom jogador, tecnicamente é um bom jogador. O problema é que ele não consegue ter sequência de jogos, né? Porque sempre tem aquele probleminha de lesão, um jogador muito frágil. Mas para ser uma opção aí de banco de reservas, acho que seria um nome interessante. Mas eu quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Se a gente tiver mais atualização, a gente traz aqui. Para encerrar, vou falar exatamente desse amistoso contra o América Mineiro. Vasco vai mesmo fazer esse amistoso contra o América Mineiro no sábado em São Januário. A atividade está marcada para as 17 horas, 5 horas da tarde. E em princípio será uma atividade fechada para a torcida e imprensa, assim como foi o último jogo treino contra o Volta Redonda. Então, vai sim acontecer um amistoso, sábado, 5 da tarde em São Januário, mas não terá cobertura da imprensa e não terá também torcida, né, em São Januário. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.